Olá, bom dia. Bom dia, Diogo. Bom dia, Marco. Bom ver-te aqui. Tu partilhaste comigo antes de começarmos a gravação que tinhas visto a última sessão, a gravação da última sessão, onde introduzimos a distinção do Game World e do Gaia Game World e trabalhamos com o framework do Well-being and Function. E vou aproveitar isto, se calhar, para ser o nosso high opener. Como é que foi, não é, o nosso warm-up, o nosso aquecimento? Como é que foi a experiência para ti de veres aquela sessão da gravação? O que é que te trouxe? Como é que foi? É isso. Como é que foi a experiência? O que é que aprendeste? O que é que mudou? Não, como sabes, estás a falar da vossa, do Edu Gil ou da que tivemos os Da, três da da minha sessão? do gelo, da minha do gelo. Sim, aquela em que introduzi o Game World, o Gaia Game World, o Function, Being and Will. Portanto, é do dia 9. Sim, sim, sim. Eu tive a vê-la ontem. Não consegui ver, não vos consegui acompanhar em direto, mas vi gravado. Achei bastante interessante, como sabes, esse conceito do Game World não tínhamos passado por ele, mas, mas a outra framework da Regenesis foi algo que nós trabalhámos juntos quando fizemos o curso e de facto alinho bem e foi algo perfeitamente transformativo. Parece muito simples, não é? Às vezes parecem estes esquemas ou estas estruturas parecem bastante simples, mas ajuda-nos a refletir, a tomar consciência sobre uma série de aspectos na forma não só como nós abordamos os projetos, mas na nossa forma também de nos desenvolvermos. E essa relação entre esse equilíbrio entre essas três componentes dessa estrutura parece-me bastante importante e foi muito transformador para mim, pessoalmente, na forma como abordo aqui os projetos. E também vi, na realidade, ao utilizar de uma forma mais consciente ou menos consciente, mas tendo isso por trás, a começar a utilizar esse tipo de pensamento na implementação dos projetos, também o próprio resultado dos projetos também foi diferente. Não é? E isso é um esforço que eu tenho estado, é uma aprendizagem, não é? Porque eu acho que aquilo é uma tomada de consciência, hum, depois precisa de uma prática, não é? Não é algo que mude por si só, é algo que tu tens que exercitar e tens que praticar e tens de estar sempre consciente da importância desses equilíbrios, dessas estruturas. Por isso foi bastante interessante e foi bastante interessante ouvir-vos nessa vossa apresentação, vá lá. Como é sempre. Um, O que é que trouxe, Diogo, essa ligação entre aquela distinção? O Game World é uma distinção do Possibility Management, do jogo-mundo, e em particular o Gaia Game World, portanto, os jogos-mundo que estão alinhados, que nutrem a vida na Terra, não é? Que estão alinhados com a ideia dos princípios da vida. Hum, Essa ideia de Game World como algo que tem um propósito, como algo que tem regras de engagement, de envolvimento, não é? Tu participares e que nós humanos estamos permanentemente a interagir em game worlds, não é? A relação que tu tens com a Mariana é um game world, a vossa família é um game world, não é? O que tu estás a criar, o Clara Lava, é um game world. Os Guardiões do Mira são um game world dentro do game world. Não é? Portanto, nós estamos dentro, há este conjunto de, de jogos de mundo que nós vamos participando, não é? Que tem regras, algumas delas implícitas, algumas delas explícitas, têm um propósito. Muitas vezes a gente não conhece o propósito, não é? A gente diz assim, o propósito do banco é nutrir-nos com recursos financeiros. Mas se nós formos ver bem, 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 o propósito não é bem esse. O propósito é fazer dinheiro e pagar dinheiro ao acionista e a gente, mesmo com os casos portugueses, não só falar nos casos internacionais, temos visto a consequência desses propósitos escondidos que estão lá. A gente há de introduzir também esta distinção um dia destes, do propósito brilhante e do propósito escondido, do mundo sombra e do mundo luz, do mundo brilhante, do mundo de cima.
Então, como é que foi para ti? Tu estares a ver aquelas duas coisas, não é? Que é ter esta ideia, ok, nós interagimos por game worlds e há aqui um conjunto de regras que estão a funcionar, que são criadas pelo homem, e, portanto podem ser mudadas, podem ser desenhadas, e o propósito que esse game world tem, como é que foi para ti ver essas duas coisas em combinação? Trouxe-te algum valor? Ajudou-te a refletir algum... Houve alguma coisa que mudou na forma como tu estavas a pensar nos teus projetos e na tua ação? Eu acho, mais uma vez, eu acho que aqui é dar uma outra perspectiva sobre as questões. Só o facto de se encarar todas estas dinâmicas no modelo de jogo, quase que desdramatiza as questões, não é? E dá desse ar de estás a jogar alguma coisa, não é? E de ser uma coisa que pode, que não tem que ter esse peso dramático de problema, não é? Passar a ser algo que está construído, mas que pode ser desconstruído e pensado de outra forma, não é? E também essa ideia de Game World como um processo evolutivo, não é? Que é construído, mas que pode ser montado de outra forma, não é? Que o jogo pode ser montado de outra forma, que não tem que ser aquilo, que não, as coisas não estão, que não foram escritas em pedra, não é? Não é aqui nada que tenha que ser assim. Também acho que nos dá uma grande capacidade de podermos fazer diferente, não é? De podermos desenhar novos processos e novos game world, não é? E eu acho que só essa ideia que está por trás é muito forte para a questão da motivação, do tal eu, não é? Não vemos as coisas como, pronto, aquilo é assim, não há nada a fazer, não conseguimos fazer nada sobre isso, porque isto é grande demais para nós mudarmos. Não, é nós próprios que podemos desenvolver outros, outros pequenos jogos, outros pequenos modelos dentro das nossas comunidades ou dos nossos do meio que desenvolvemos. Eu acho que esses dois níveis foi aquilo que mais me impactou na conversa. Foi essa possibilidade de mudança e, ao mesmo tempo, um desdramatizar dos problemas por não serem nada que seja para sempre, não é? Que não possa evoluir, que não possa ser mudado e que não tenha outra forma de ser pensado. Grato, Diogo, também. Tu tiveste na primeira, do início de novembro, e tiveste visto a segunda. Como é que foi para ti? Portanto, foram duas sessões de resourcing diferentes, não é? Uma primeira onde nós partimos do princípio que os três já temos estas distinções do desenvolvimento regenerativo e fomos forte e feio para perceber como é que podemos fazer resourcing, o que é que podemos shiftar, o que é que não podemos. E uma segunda mais tranquila, não é? Onde estamos a introduzir distinções e frameworks, onde trabalhamos com uma delas e experimentamos e vemos o que é que resulta. Como é que foi para ti uma e outra? O que é que trouxe uma? O que é que trouxe outra? O que é que foi diferente? O que é que funcionou e o que é que não funcionou para ti numa e noutra? Vejo-as de uma forma distintas, até pela forma de interação, não é? O facto de, na primeira, estamos a trabalhar sobre um projeto que eu estou a desenvolver e isso traz para mim trouxe para mim uma presença maior, não é? É algo eh, que teria mais relação com aquilo que eu estou a fazer. Eu acho que há aqui dois aspectos importantes e que aí as duas são importantes. Portanto, as duas sessões foram importantes. Ou seja, e eu sinto, eu acho que era aquilo que eu te estava a dizer há bocado. Estes novos modelos regenerativos são algo que tem que ser entranhado e tem que se tornar uma prática, não é? É o que falávamos aquilo da prática regenerativa, mais do que uma filosofia, isto é uma prática. E essa prática tem que ser entranhada, porque nós vimos de outros hábitos, vimos de maus hábitos, vimos de outros modelos de funcionamento, e às vezes, durante o nosso dia a dia, caímos nessa repetição, não é? Ou esquecemos, ou voltamos a um modelo anterior. eh, e estes momentos, para mim, um como o outro, foram muito importantes nesse se centrar novamente, olhar a coisa de novo nesta perspectiva regenerativa, em tentar
tentar sobrepor aquilo que estou a fazer com estes modelos também, ter é quase essa tomada de consciência, eu acho que foi muito relevante numa e noutra. Claro que a primeira, até porque no primeiro estava assim com um dia de energia um bocadinho baixo, mas foi muito relevante nesse pensamento, nessa reflexão do que, de facto, na tentativa daquilo que eu estou a fazer, de ir pensando dentro destas estruturas regenerativas, às vezes há coisas que nos esquecemos e, que, e há ali aspectos que não estamos a considerar bem, e importa essa, e é muito importante esse alargar do círculo e debater com outras pessoas e trocar bolas, e eu acho que estas sessões têm essa grande importância, não é? De sairmos um bocadinho da nossa bolha, daquilo que estamos a fazer e tentar ganhar uma visão mais alargada sobre o projeto e enriquecê-lo com isso. E foi muito válido para mim, de facto, houve ali aspectos da nossa conversa, da primeira conversa, que me ajudaram a recentrar aqui uma série de prioridades e a forma como poderia desenvolver o projeto. E é algo que eu já estou a tentar pôr em prática. Se me perguntares que modelo é que eu preferia, eu acho que para quem tem um projeto é muito mais rico fazer a sessão de resourcing como fizemos da primeira vez, não é? Porque tu estás a pôr o teu projeto como um objeto de trabalho, não é? Isso é super rico, é super valioso, é super também generoso da vossa parte poderem estar a dar esse apoio e achei incrível, apesar de, como te disse, estar assim num dia com pouca energia, achei super valioso. Não, em todo o caso, o escutar e o ouvir esta outra sessão que vocês fizeram, também nos vai dando consciência sobre alguns aspectos, não é? Portanto, acho que complementam bem. Acho que não as vejo como iguais, né, em termos de modelo, mas acho que são um bom complemento para principalmente para quem não esteja tão dentro de- de- destes, destes frameworks. Acho que é relevante, não é? Para tu não aterrares tudo numa sessão e de repente seres confrontado com uma série de questões que nunca as consideraste, não é? Estes frameworks, claro, que nós assistimos, que eu já tinha pelo menos consciência delas, para quem nunca tenha abordado, se calhar podem ser coisas de tal maneira diferentes que sejam difíceis de refletir no momento de conversa, não é? Que estejas a tentar refletir e ao mesmo tempo tentar entrar no diálogo. Por isso pode ser útil, de facto, este complementar, não é? E passando alguma informação para se ter outra forma de pensar e de refletir sobre os projetos. Os projetos da nossa vida, né? É isso. Os nossos jogos mundos, os nossos jogos mundos. Grato, Diogo. Eu também me quero implicar. Não quero que isto seja só uma entrevista ou só uma coisa. Quero estar nesta interação contigo, Sim. envolver-me, implicar-me, dizer-te: olha, do meu lado, sim, foram duas sessões diferentes. Eu notei na primeira sessão, saí triste porque senti que houve alguma agressividade. Sim, era importante abanar algumas estruturas e fiquei com a pergunta: como é que nós poderíamos fazer, eu e o Gil, poderíamos fazer isso mais, de forma mais gentil e dar-te mais espaço para tu fazeres a tua reflexão, como tu estavas a fazer. E uma das coisas a que cheguei à conclusão é que não funciona para mim estar a pôr post-its enquanto tu estás a falar, logo no framework. Portanto, eu até posso pôr ao lado, até posso escrever os post-its e as coisas ao lado, mas depois seres tu a fazer esse trabalho de ir pôr naquele framework. Porque estas coisas do framework, eles são muito simples, são todos muito simples, em geral, os frameworks, e são experienciais, portanto, eu tenho que os viver de dentro para fora. Não é? Porque quando eu digo, o que é essa coisa de estar no território? Ok, eu estou no território, isto é o meu território, mas eu ponho-me aqui neste território e há logo um felt sensation. Eu estou aqui, estou em Alfragide, ok, isto é prédios, ando aqui à volta para ver árvores, tenho que ir para determinada posição. Portanto, há uma quantidade de coisas que vêm logo para o meu corpo, logo para eu me centrar neste território, logo para eu me pôr os meus pés aqui. Portanto, e esta coisa de que o meu projeto está neste sítio convoca logo uma quantidade de coisas em mim e nos outros que estão à volta com que estão a interagir. Isto é sentido, é experiencial, não é? Mesmo que a coisa seja muito
simples, do ponto de vista intelectual seja muito simples. Então para mim foi importante isso, esse quebre, e aprendi com isso, e vou experimentar, vou fazer experiências diferentes com isso. E gostei muito da sessão, também porque ela mostra o que é possível. Entre três pessoas que já estão mais confortáveis, que já praticaram um pouco, ela mostra onde é que é possível chegar, o que é possível fazer, para onde é que podemos ir. E, portanto, de certa maneira, até foi interessante, não tanto programado, que a primeira mostrasse logo uma ação de resourcing ali forte e que estas outras estejam a ser a construção, não é? O estar a dar distinções e frameworks e afins para nós podermos estar confortáveis para chegar a uma sessão destas. É curioso que a coisa tenha aparecido dessa maneira, não foi desenhado para isso e acabou por surgir dessa maneira. Então, para mim, tocou-me isto e fiquei com esse medo, porque eu, do ponto de vista de being aqui para estas sessões, como a gente fez no último, usamos aqui as próprias sessões para falar do framework, é importante para mim aquela vontade das pessoas que passam por aqui quererem voltar, serem daqui energizadas e dizer, não, eu quero ir lá outra vez, aquilo, pá, deu luta, eu gostei, saí energizado, aprendi qualquer coisa, vi qualquer coisa, não interessa, e que essa vontade esteja bem presente, e depois que eu leve essa energia para o meu território e para os meus projetos, não é? Que isto seja aquela cascata que esteja a acontecer, não é? Onde eu recebo e tenho o impulso de levar. Portanto, para mim isso é muito importante, e ficou claro com a última sessão. Na última sessão, o facto de ter sido só eu e o Gil, portanto foi assim porque não veio ninguém naquela sessão, e nós queremos honrar o tempo e trabalhar sobre as coisas e mostrar as coisas. O facto de juntar, começar quase, dar um passo atrás, começar com os Game Worlds e com os Gaia Game Worlds, pôr o propósito, trazer o framework do propósito, usar sobre nós próprios, permitia esta reflexão, trouxe esta reflexão. Foi assim uma construção interessante entre os dois e permiti desde logo a reflexão, que é super interessante enquanto spread, enquanto gravação, porque quem está a ver, quem quiser saber o que é os resourcing sessions, aquela própria sessão explica sobre isso, está a explicar sobre isso de uma forma experiencial e permite que depois tu apliques ao projeto e aos Game Worlds. É super interessante esta segunda derivada da coisa e ajudou-me imenso a aterrar, a trazer a minha raiva para o sítio, a ver onde é que está a minha alegria e como é que eu quero usá-la no contexto dos espaços e a aterrar. Portanto, gostei imenso de fazer aquela sessão e o que temos hoje é algo que vai construindo em cima disso e que usa este património que nós já trouxemos para aqui os dois, não é? A partilha de cada um, como é que foi a experiência, como é que cada um viu, não é? Estas distinções, as diferentes distinções que estamos a falar, usa já isto para, para continuarmos, para termos mais perspectivas sobre aquilo que são os game worlds que nós estamos a criar e em que estamos envolvidos. Porque é como tu dizias, Diogo, quando eu estou a criar, eu tenho a oportunidade do desenhador. Portanto, se eu tiver mais perspectivas, mais distinções, eu consigo desenhar coisas diferentes. E quando eu estou dentro dos game worlds, eu posso escolher, se eu tiver esta noção que estou num game world, que tenho esta distinção que estou num game world, eu posso escolher brincar ou não, eu posso escolher jogar aquele jogo ou não, ou também posso dizer como é que eu jogo aquele jogo, como é que aquele jogo para mim funciona a jogar, não é? E eu não estar a dar o meu centro só porque as regras do jogo são assim. Eu posso dizer assim, ok, esse é o jogo, mas eu quero jogar desta maneira, eu não quero jogar daquela. E se for daquela, eu não me interessa. Portanto, ter esta consciência que eu estou dentro destes jogos, mesmo quando estou a falar com o governo. O governo é um jogo mundo. Um país, a noção de país é um jogo. Uhum. Não é? Portanto, eu ter a noção que a minha interação vem a partir deste lugar do meu centro e daquilo que eu quero ver no mundo. Grato, Diogo, por teres vindo comigo neste warm-up e a gente poder ter trazido a experiência e o sentir de cada um com estas duas sessões. Aprendi com a tua partilha agora. Aprendi o que tocou na primeira sessão e que o abano foi importante para ti e aprendi como estas distinções te trouxeram perspectivas diferentes quando tu viste a gravação. Portanto, isso tocou-me. Deixou-me contente por O, ver chegar até ti. sim, aquilo que tu sentiste, eu na altura potencialmente também eu senti, sabes? Uma das coisas que também resolvi aqui nesta última conversa foi que de facto nós estamos todos a fazer coisas novas, não é? Coisas novas à margem deste mainstream, não é? De tentar criar novo, com
sempre com uma série de dificuldades. Isto de facto, é um desafio de resiliência gigante. De tentares fazer aquilo que acreditas e tentar pôr em prática outras formas de vivermos em sociedade ou de interagirmos com os ecossistemas. É tudo novo, é tudo um mundo novo. Claro que há experiências noutros sítios que nós vamos tentando ver e adaptar aos nossos territórios, mas cada situação é diferente, cada comunidade tem pessoas diferentes, portanto, nada funciona igual, portanto, tudo é, é inovador, tudo é novo. E, de facto, isto implica um esforço e pessoalmente, os nossos níveis de energia nem sempre estão nesse, nessa elevação. E aquela primeira sessão, houve ali um momento da sessão que eu senti um bocadinho de peso, não é? Da confrontação, de ter que dar resposta, mesmo coisas que eu já tinha pensado, como estava se calhar num nível energético mais baixo, estava com pouca capacidade de não digo de argumentar, porque não é essa dialética de discussão, não é mais uma conversa, mas tentar refletir sobre as questões de uma forma coerente, não é? E isso trouxe-me alguma tensão. No momento eu senti que estava de repente, uau, parece que estou aqui a ser um bocadinho posto em causa, não por vocês, mas por mim próprio, não é? Da forma de como é que eu estou a abordar o projeto. E isso que estavas a falar há bocado dessa, não digo violência, mas dessa, da forma como se ia tentando, como iam tentando confrontar com o projeto com essas estruturas, foi ali em algum momento se criou essa tensão. Depois ao longo do tempo fui, fui absorvendo e principalmente quando terminou eh, consegui, consegui ter a consciência da importância que foi, não é? Se calhar é aquele momento duro de que passas, mas que depois mas que é importante passares para te ajudar a evoluir, não é? A ajudar a crescer. E isto foi um destes momentos, não é? Foi ali, em algum momento da nossa conversa, senti essa tensão interior em mim, mas que depois me ajudou a ter uma outra perspectiva, a ganhar perspectivas sobre a forma como estava aqui a desenvolver o projeto, se bem que hoje em dia não tenho já não tenho nenhum problema com o erro, nem com o fazer errado, não é? Eu acho que isso não existe, não é? Nós estamos a experimentar, vamos tentando formas, às vezes resultam, outras vezes não resultam, e por isso não tenho nenhum dramatismo em relação a isso. Mas pronto, só para também passar um bocadinho esse meu estado de espírito e ir ao encontro um bocadinho daquilo que tu estava também, se calhar sentiste do teu lado, não é? É, Foi assim uma coisa um bocadinho brusca. hum, assertiva, com alguma energia da sim. raiva bem presente ali, sim, senti isso. Senti. Grato, Diogo. Para hoje nós queremos continuar, portanto, a intenção é de continuar a trazer distinções que nos ajudem nos Game Worlds. Diogo, tu estavas-me a dizer, antes de começarmos, tu tens um Game World novo que gostavas de trazer para aqui a ação. Queres falar um pouco sobre esse Game World? O que é o Game World? Se quiseres até usar o Will, Being and Function, dizer qual é a function do Game World, qual é o being do Game World e qual é, assim, no primeiro exercício, qual é a will do Game World. Portanto, Sim, eu estou aqui envolvido, não sei para quem estiver ouvindo, não, eu vivo em Odmira e os projetos que estou a desenvolver aqui em relação aqui com este território. E a Câmara, o Presidente da Câmara lançou agora neste novo Executivo, lançou este desafio de um fórum para o território, ou seja, é um modelo participativo onde as pessoas se podem envolver para desenhar um plano estratégico para o território. Qual é que é a visão que, de facto, as pessoas daqui têm para o Odmira. E eu achei super interessante, não é? Que é isso que se tenta criar, é esta cultura de participação, de envolvimento, de empoderamento das comunidades. Portanto, fui super voluntário na participação. Eu tenho estado a participar nas reuniões desde o início, faço parte deste comitê que vai organizando as várias sessões. Mas nós o que fizemos três encontros, onde se chamou a comunidade. Esses encontros foram perdendo um bocadinho a energia de participação. Um, Entretanto, num dos primeiros encontros,
definiu-se este grupo de trabalho que desenharia um- uma carta de princípios, não é? O que é que seria, o que é este fórum, não é? O que este fórum pretende alcançar. Um, e fez esse trabalho, mas eu acho que sentiu-se no loop e sentiu-se em geral que de facto continuava a haver pouco envolvimento, pouca participação da comunidade. Eu acho que nós de facto perdemos essa cultura de participação e agora é algo que tem que ser construído. Não se pode esperar que de repente as pessoas venham todas participar, até porque tem a ver com esse empoderamento, não é? Para que é que serve isto? Qual é que é o resultado que este meu esforço ou contribuir para uma visão para o território depois vai efetivamente ter resultados práticos, não é? Portanto, há sempre esse confronto. Este Fórum do Território tem este papel consultivo, só tem não é vinculativo para a Câmara, ou seja, é um plano que se pretende desenhar com a comunidade, mas que não vincula a Câmara na sua execução. Por isso, esse aspecto também pode trazer aqui algumas fragilidades, mas em todo o caso, o que eu sinto aqui com uma grande força deste propósito, deste Fórum do Território, é que de facto construísse uma cultura de participação. As pessoas se habituarem a envolver, se habituarem a participar e se empoderarem também para resolver as suas ao criar esse tal potencial dentro das suas comunidades, ganham outras ferramentas, não é? E isto pode ser até secundário a este objetivo do Fórum do Território, que na prática é para desenhar este tal plano, esta visão para o futuro. O que eu acho que pode ser muito aproveitado é esse aspecto, é juntando as pessoas, então o que é que se pode construir dentro destas comunidades. A estratégia agora do Fórum é passar do modelo centralizado na Câmara, em Odmira, onde de facto só algumas pessoas é que participavam, para fazer um modelo mais disperso para o território, fazer encontros em cada uma das 13 freguesias, que vai ser bastante desafiante, mas que traz também, novamente, outros desafios, não é? Que tipo de conversas é que se vai ter com a comunidade, o que é que se vai chamar a comunidade a participar. Desde logo, é uma coisa que eu também tenho defendido bastante dentro destes grupos e com o Presidente da Câmara e com as outras pessoas que estão envolvidas, é, é olharmos para o território com o potencial que ele tem e não com os problemas. Assim que começarmos a olhar para os problemas do território, vai-nos dividir, vai criar conflito e vai afastar as pessoas. E se conseguimos olhar para o território nesta perspectiva de potencial, pode ser algo que nos una, não é? O que é que podemos fazer com aquilo fantástico que temos aqui? E não olhar, não, agora temos este problema da água, é uma chatice, há estas oposições, como é que. Se bem que há coisas que não se consegue, não conseguimos desagregar, não é? A questão da água, de facto, é um potencial grande, mas que tem uma série de desafios e que também tem que se encontrar modelos de reconciliação, não é? Como é que podemos criar reconciliações entre posições opostas, não é? Em vez de criarmos mais conflito e mais divisão, como é que podemos trazer essa reconciliação? Portanto, tem aqui alguns aspectos que eu acho que o fórum pode de facto ser uma ferramenta importante, não é? Neste Qual, aspecto de reconciliação e num aspecto de empoderamento das comunidades. qual é a tua pergunta? Qual é a questão que tu trazes viva em ti? Qual é o teu rol no fórum? Qual é o teu papel no fórum? E qual é a pergunta que tu tens viva neste momento em ti que queres pôr aqui em cima da mesa para irmos em conjunto? Quer dizer, tenho várias questões sobre não só, eu acho, há aqui várias questões que eu também não controlo, não é? Também faço parte deste comitê, mas não são decisões minhas, é decisões do grupo. O facto de ser uma estrutura centralizada na Câmara, que a Câmara padrinha e vai dando suporte, mas que também ela própria sustenta, segura parte dessas estruturas de funcionamento, tira alguma força ao próprio propósito de ser um modelo participativo, não é? de colaborativo. Isso, pronto, é quase um bocadinho defeito de gênese do fórum, mas é algo que, de alguma forma, temos que ultrapassar e no futuro pode-se criar até uma outra estrutura que eh, mais colaborativa e mais sociocrática dentro deste processo.
Mas o grande desafio é como, e a minha grande pergunta, e que tenho feito a mesma pergunta, porque nós trabalhamos muito estes aspectos da comunidade, e é algo que nós já estamos a trabalhar aqui na nossa comunidade, é como é que se de facto cria esta, ou reconstrói esta cultura de participação, não é? É um processo árduo, difícil. Nós aqui na Clara, o que temos tentado fazer é, com alguns projetos, tentar criar esses momentos de encontro para criar confiança e da confiança partir-se para uma colaboração, não é? Eu acho que tentar partir deste estado atual logo para um processo de colaboração é muito difícil, porque as pessoas ainda não têm laços de confiança e isso é importante ir desenhando esses processos. E este projeto aqui das Aldeias à Vista é um bocadinho isso, não é? É juntar as pessoas, elas conhecerem-se, trocarem experiências e desse conhecimento, então, gerar-se essas relações de confiança que possam, então, gerar mais à frente em colaboração e participação. E o desafio que temos aqui é, temos um fórum, temos um propósito desenhado, ambicioso, não é? De criar esta estratégia para o território, mas não se está a fazer esse processo de construção de confiança para uma participação que implica colaboração, que implica uma série de outras questões pessoais. eh, por isso, é este o desafio. De facto, saímos de um modelo muito centralizado em Odmira, vamos passar para um modelo descentralizado, mas eu não sei como é que essa coisa se vai resolver por aí, não é? De facto, vamos dar voz às pessoas, mas voz em que sentido, não é? O que é que essa voz depois vai ser tomada em conta, o que é que isso vai gerar novo empoderamento? Eu vou sistematizar, vou tentar fazer uma síntese para Boa. benefício nosso e de quem nos está a ouvir. Portanto, primeiro, território é o Conselho de Odmira e as suas 13 freguesias. É uma iniciativa, portanto, isto é um Game World, cujo nome, a designação do Game World é Fórum para o Território, Fórum Odmira. Fora do território, sim. É isso. E é uma iniciativa da Câmara Municipal de Odmira e há um comitê do qual tu fazes parte. Há um comitê desse fórum que tem um conjunto de pessoas. Quantas pessoas são, Diogo? É umas 10, não é? 10 pessoas, do qual tu és uma das pessoas, é isso? Sim. Portanto, e o teu rol é ser membro do comitê. E Só um parênteses, que é voluntário, não é? sim, Saiu de uma das reuniões, as pessoas voluntariaram-se para fazer parte isso. Portanto, foi voluntariado, no sentido foi feito um call, não é? Portanto, o presidente anunciou que queria fazer aquilo e as pessoas que tiveram essa will, tiveram essa vontade, juntaram-se e fizeram parte desse comitê, que é voluntariado. Portanto, a function deste Game World é, nas 13 freguesias, portanto, no Conselho, nas 13 freguesias, desenvolver uma estratégia de participação que permita às pessoas virem participar e co-criarem um plano de 2030 estratégico para a região, para o Conselho, que não vinculará à Câmara, mas que será indicativo, vai dar indicações à Câmara. Este foi o que entendi que é a function. O Bing é introduzir uma cultura de participação que crie espaço para as pessoas trazerem as suas vozes, os seus sonhos, as suas necessidades, as suas preocupações e serem ouvidas nesse contexto mais alargado da região, portanto que não venha a partir só da instituição Câmara, das suas perspectivas, mas que venha a partir da sociedade no seu todo. E o Bing, a Will que vi, que notei nisso, foi a capacidade de criar uma cultura verdadeiramente participativa, verdadeiramente colaborativa na região, onde as pessoas onde se desenvolve resiliência e capacidade de fazer ao nível da comunidade, onde não está todo pendurado na Câmara e que a Câmara é que vai fazer e puxar, mas sim que as pessoas desenvolvem uma capacidade de agenciamento e de colaboração enquanto agentes do território. Entendi isto. Bem, essa parte do Will já é a propósito, já talvez seja o meu Will. Não sei se é o Will genérico do fórum, mas essa seria, para mim, o que me motivaria, de facto. Eu acho que o papel transformador deste fórum é esse, não é? Ok. Portanto, captei mais o teu, não captei tanto o da Câmara. Tens ideia do que é que pode ser o will da Câmara aqui? Quer dizer, a vontade da Câmara é de facto ouvir a comunidade
e transpor nas suas políticas essa vontade comum, não é? Eu acho que é uma vontade legítima, não é? A Will será garantir que as políticas que a Câmara está a seguir estão alinhadas Dadas com a com. will da população e Sim, da vontade do território. Okay. sim. Ok, interessante ter até esta distinção entre a tua e a da Câmara aqui presente. Não E, sei se sobrepõe, não é? Estou a sim, dizer claro, isto. claro que sim. Mas é interessante ela ter aparecido aqui até com Hum. ser clara essa. E, portanto, a grande questão que tu estás a trazer para cima da mesa é como é que se potencia verdadeiramente esta oportunidade, que tipo de conversas se põe, como é que se garante que se envolve as pessoas e que se constrói uma cultura e uma will, uma vontade das pessoas virem participar e sentirem seguras com a sua participação e mais do que isso, que a sua participação serve para alguma coisa. Portanto, tem consequência, é consequente e serve para alguma coisa. É uma síntese daquilo que conversamos até agora, deste Game World que tu puseste em cima Sim, da sim, mesa. muito boa, muito Ok, boa. excelente. Então é com isso que vamos partir. E eu vou introduzir uma primeira distinção para hoje. Portanto, vou continuar a fazer esta introdução de distinções e frameworks para nós conseguirmos ir mais longe nos Game Worlds. Portanto, e a distinção que vou trazer hoje, vou pôr aqui, vou partilhar, é dos três tipos de jogos. Portanto, estávamos a falar de jogos mundos. Ver como é que eu partilho isto. Estávamos a falar dos jogos mundos. Não sei se há aqui, oh, Marco, desculpa, antes de passar à frente, há também aqui algo que tem sido de alguma forma conflituoso entre, não de conflito, mas de cria alguma divisão, que é este aspecto de construção de uma cultura de participação, por um lado, e o aspecto mais do fazer. Há muitas pessoas que querem mais ir resolver as questões, não é? A questão da água, disto e daquilo, e criar grupos temáticos e começar a trabalhar, né, em soluções para essas soluções. E este confronto e estes níveis de velocidade tem trazido alguma também confronto de expectativas, não é? Quais são as expectativas deste grupo mais pequeno, mas depois também da própria comunidade, como é que isto se reflete, não é? Como é que as pessoas percebem que é uma construção de cultura de participação por si, que pode vir a resolver uma série de questões, mas que o propósito aqui não é um conceito técnico que vai resolver a questão A ou B, não é? Mas Ok. eu acho que Vamos essa. ver, vamos ver como é que esta distinção dos três tipos de jogos nos pode ajudar neste desafio que Uhum. tu colocaste e neste Game World. Portanto, nos jogos mundo que nós falamos, nós encontramos três tipos de jogos. O primeiro tipo de jogo é bastante conhecido, é eu ganho, tu perdes. Todos nós já jogamos este jogo. Enquanto criança, vi os meus filhos estarem permanentemente neste jogo, não é? Vamos jogar um jogo qualquer, vamos jogar às damas. Eu ganho e tu perdes, não é? E entramos nesta ideia da competição, as coisas são escassas, os recursos são escassos, sobretudo, e é um consumo desenfreado, não é? Estamos a ver, ontem partilharam comigo que esta geração, a geração que está a sair para o mercado de trabalho agora, que está a ir para o emprego, é a geração que é a mais qualificada de todas as gerações e é a que tem os mais baixos ordenados de sempre, a ponto de não conseguirem conceber, alugar uma casa para si própria. Enquanto, por exemplo, na minha, eu consegui fazer isso, tinha com um ordenado, com o meu primeiro ordenado, tinha essa capacidade e os meus colegas, estes que estão assim para o mercado de trabalho não o conseguem fazer. Este é um claro eu ganho e tu perdes. Portanto, alguém está a ganhar, porque o dinheiro está aí para algum lado, não é? A criação de valor está aí para algum lado, mas não está aí para esta nova geração. Portanto, este é um dos jogos que a cultura moderna joga muito e não é à toa que nós vemos as nossas crianças jogar muito este tipo de jogo. É porque elas estão a ser treinadas para viver numa cultura de consumo, de escassez
e de competição, onde eu, para ter qualquer coisa para mim, alguém tem que estar a perder. Então, uma das formas, um dos tipos de jogos é este. Eu luzo, eu perco, eu ganho e tu perdes. O segundo tipo de jogo é um tipo de jogo muito conhecido também, que é este de eu ganho e tu ganhas. E isto até tem uma intenção, um propósito que até é nobre, que é, ok, não vamos entrar nestas coisas tu perdes e eu ganhas, vamos tentar negociar aqui para eu ganhar e tu ganhares, mas o que acontece é que há jogos de poder em cima da mesa, não é? E quando vem uma pequena empresa negociar com uma grande empresa, a tendência é fazer compromisso. Mesmo entre nós vemos isso nas famílias, nos miúdos, os meus filhos estavam a negociar aqui no fim de semana o que é que íamos fazer e como é que íamos fazer. E aquilo é uma concessão. Eu vou comprometer parte daquilo que eu quero para não tenho tudo, mas não perco tudo. E o outro está neste jogo também. Eu não tenho tudo, mas não perco tudo. Portanto, há um compromisso. Eu estou a comprometer e a baixar as minhas expectativas, aquilo que eu verdadeiramente quero. Um, para Então, esta ideia de que o win-win, muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, até se transforma num lose-lose. Vamos os dois perder. Ou no clássico anterior, no eu ganho e tu perdes. Ou eu ganho mais do que tu. E está esta dinâmica escondida na sombra, portanto, exatamente por haver esta ideia de compromisso. Então, este é o segundo tipo de jogo que os game world jogam. E que na cultura contemporânea, nós vemos, na cultura moderna, nós vemos muito isso a acontecer como meio de manter o status quo, de manter a própria cultura. E vamos vendo estas empresas, estes Estados-nação, estas empresas-nação que vão crescendo, crescendo, que se transformam em economias maiores que os países e que de repente põem o país, não é? O Game World país, a negociar com o Game World empresa, uh, uh, já com desequilíbrio, já com esta coisa do eu, eu, ok, a gente para ganhar os 12 eu tenho que permitir qualquer coisa, não é? E o permitir qualquer coisa, por exemplo, nós estamos a ver é os direitos individuais, que estão a ser comidos em todos estes contextos para cada vez os lucros cada vez maiores destas organizações e o seu poder, não é? Então este jogo está a ser permanentemente jogado e ele vai tendo uma configuração, vai se alterando aqui, tendo uma configuração dinâmica neste contexto. Aliás, cada um destes jogos estrutura formas de pensar. E o terceiro jogo é Winning Happening. É o ganhar está a acontecer. Ele não é uma coisa que tu ganhas e eu perco, ou eu ganho e tu ganhas. Aliás, até desaparece o eu e tu. Deixamos de ter esta conversa de eu e tu. Não, o facto de nós estarmos juntos, o facto de nós estarmos a co-criar os dois, faz com que aquilo que é o valor dessa interação esteja imediatamente a acontecer. Não há um a perder mais, não há um a ganhar mais, não é irrelevante. É o facto de estarmos os dois com estas duas competências, com estas duas maneiras de ver o mundo, está a fazer com que isso aconteça. E em Possibility Management, porque esta distinção vem de Possibility Management, portanto, da gestão de possibilidades, o ganhar acontecendo é um princípio brilhante. É um princípio como a integridade, como o amor, como a criatividade. Portanto, é um princípio brilhante. Orienta a ação humana para algo que é muito maior a nós próprios. É um valor central. Portanto, apela a uma colaboração criativa e põe-nos ao serviço de algo que é muito maior do que as duas partes que estão envolvidas, não é? E se nós aplicarmos isso numa relação entre um casal, não é? Uma relação de parceria amorosa, não é? Nós estamos muitas vezes a jogar este jogo do I win you lose, não é? Nas discussões, nas conversas, eu quero ganhar, eu perco, andamos nesta conversa. E depois tentamos os compromissos e as soluções de compromisso. Mas quando verdadeiramente a relação está a florescer, é quando os dois estão íntegros naquilo que eles são e estão a colaborar criativamente e a fazer qualquer coisa acontecer, que não passa nem por compromisso, nem por alguém estar a ganhar, mas sim estar. Por exemplo, tenho visto isso muitas vezes, ouvi isso muito na minha relação, que tinha a ver muito com os filhos. Quando a gente de repente shiftava, quando estávamos a pensar os filhos e o futuro dos filhos e a caminhar juntos
nesse serviço dos filhos. Portanto, qualquer coisa que era maior que nós os dois. E havia esse will, essa vontade de estar a servir. Então, estes são os três tipos de jogos que nós distinguimos em Possibility Management. Eu pus aqui ao lado, em português, para... Aqui a cor. Portanto, perder, ganhar, ganhar, ganhar e ganhar acontecendo. E a proposta, Diogo, vou manter este aqui, como é que esta distinção destes três tipos de jogo te ajuda nesta questão que tu trouxeste? Como é que tu estás a ver, como é que tu estás a ver quais são os tipos de jogos que estão a acontecer dentro do Fórum para o Território? Portanto, que tipo de jogos é que tu estás a ver que são eu ganho, tu perdes, ganho, estes compromissos, ou onde é que tu estás a ver o ganhar acontecendo? E se não estás a ver, o que é que se pode fazer para shiftar a dinâmica do perder-ganhar ou ganhar-ganhar para o ganhar acontecendo? Para onde é que tu vais com estas perguntas e Sim, com esta distinção? nós no, eu acho que há diferentes percepções, ainda não há uma ideia muito, não há uma mesma percepção sobre esta importância do fórum potencialmente. De facto, ainda está muito nesta mentalidade conflitual de problema, não é? Existe um problema e existem entidades ou pessoas em lados opostos que estão muito nesta dinâmica de perder e ganhar, não é? Eu para ter mais, tu tens que ter menos e há muito este desequilíbrio aqui numa série de... E eu acho que isso é quase a mentalidade geral da situação presente. Dentro do fórum, pelo menos deste grupo consultivo, eu não acho que não acho que exista ainda, não vejo muito essa dinâmica de alguém de querer sobrepor a sua vontade ou ideia aqui, não sinto tanto este jogo de poder dentro deste. Sinto mais uma dificuldade em criar um modelo que de facto vá ao encontro daquilo que se pretende e tentar ser mais claro. Eu pessoalmente vejo muito nesta, quer dizer, não querendo ser aqui nada de especial, mas ou tornar-me algo de especial, mas vejo muito nesta dinâmica do ganhar acontecendo, ou seja, do processo. Eu vejo muito o processo como importante, não vejo muito o resultado final como algo fantástico. Acho que o desenhar de um plano para o território eu não o vejo assim como tão importante. Eu acho que muito importante é o envolvimento das pessoas e é esse processo contínuo do ir acontecendo, não é? Das pessoas sentirem que estão coisas a acontecer, mais que não seja, mesmo que não seja dessa visão maior, que venha a ser daquilo que elas conseguem construir em conjunto. Na dinâmica de tentar trazer isto para um bocadinho, eu acho que talvez exista aqui um bocadinho dentro deste comitê, vá lá, talvez acho que estamos aqui no ponto 2, não é? É sempre um compromisso entre aquilo que eu realmente acredito, mas pronto, tenho que fazer o compromisso porque o outro tem uma posição diferente e andamos sempre aqui a jogar este jogo 2, não é? De compromisso, que potencialmente pode ser um bocadinho melhor do que o jogo 1, mas que ainda não está nesta perspectiva mais evolutiva, não é? De utilizar o processo, não é? De como é que utilizamos esse processo, como é que vamos aprendendo, como é que vamos tentando desenhar algo diferente. Diogo, eu ouvi quando tu falaste, ouvi aqui uma dinâmica de perder-ganhar, no sentido em que tu disseste, olha, a participação está a diminuir, portanto quer dizer que alguém está com a ideia que está a perder e que outros estão a ganhar. Provavelmente está a haver uma conversa de, eu vou participar, mas isto não vai levar a legado nenhum, isto é só para o presidente poder fazer A, B ou C, ou a Câmara poder fazer. Portanto, há esta ideia
de que eu estou a perder e o presidente é que vai ganhar com isto. Por um lado fiquei com esta ideia, e por outro lado fiquei com a ideia de que, como tu disseste, isto é uma coisa para ser participativa, mas está a nascer com o modelo centralizado. Portanto, está aqui, alguém está a controlar a coisa. Portanto, se alguém está a controlar, há aqui uma dinâmica que alguém pode ganhar e outro pode perder. Portanto, e depois escutei, ok, isto é para ir para o território. Portanto, se é para ir para o território, eu tenho que envolver outras entidades. Quem são essas outras entidades que eu vou envolver? E como é que elas vão ser envolvidas? É com esta dinâmica de eu tenho que lhes dar qualquer coisa para elas virem? O que é que eu vou ganhar? Elas vão fazer esta pergunta, o que é que eu vou ganhar? Portanto, elas estão a jogar o jogo do perder-ganhar, ganhar-ganhar, ou será mais com uma lógica de motivar aquelas entidades a realmente quererem fazer parte disto, porque vai acontecer aqui qualquer coisa diferente e, portanto, este ganhar acontecendo vai estar em cima da mesa. Eu li, quando tu partilhaste, li estas dinâmicas, vi este jogo escondido do perder-ganhar aqui envolvido na própria estrutura. O que é que pensas e sentes sobre isso? Não, eu também, analisando assim, também vejo essas diferentes dinâmicas, até porque são momentos e grupos diferentes, não é? Uma coisa é os encontros maiores, onde de facto houve essa diminuição de participação, outra coisa são estes grupos mais voluntariados, pessoas que se voluntariaram para fazer parte deste comitê e essas pessoas mantêm-se presentes, não há essa diminuição, mas há esse jogo de compromisso. E agora há este propósito maior, vai lá de expandir isto ao território, de dar voz às comunidades e de que forma é que se de facto motiva as pessoas e as instituições locais a participarem, não ser nesse jogo de ganhar-perder, do que é que eu te posso dar para tu participares, mas mais no sentido de motivação, as pessoas sentirem-se inspiradas. E esse é a fase seguinte, não estamos lá ainda, é algo que se vai tentar construir, e é esse o desafio, como é que se pode, neste esforço de descentralização, de dar voz, ou de possibilitar que mais pessoas possam dar voz, como é que mudamos o jogo, não é? Como é que... Aquele will que tu falaste, que depois disseste, este é mais o will da Câmara é mais este, não é? Achas que pode ter um papel a desempenhar aí, em shiftar, em ter claro aquele framework do function, do being e do will, portanto, da função, do ser e da vontade, ter claro aquilo para este projeto, que é o projeto do Fórum do Território, e quando se for falar com os parceiros no terreno, com as entidades no terreno, com as diferentes partes no terreno, levar essa clareza e convocá-los através dessa vontade para este ganhar acontecendo. Achas que é que pensas e sentes sobre essa perspectiva? O que é que isso traz para cima da mesa? Eu, eu, eu sinto porque eu próprio sinto a minha motivação aumentar ou diminuir conforme a orientação que se dá a este propósito, não é? Como te disse, a minha motivação aumenta bastante se eu ver este processo do fórum como algo, como um processo evolutivo, não é? De construção contínua e que se possa utilizar estes momentos e este esforço também do município, de apoio, para se criar estes momentos de construção dentro das comunidades, não é? Que as próprias comunidades se possam organizar para e empoderarem-se para criar as suas próprias soluções, as suas próprias visões dentro do seu espaço. Se for só numa ótica de plano estratégico para o futuro, eu hoje em dia acredito pouco em planos, não é? Porque nós estamos rodeados de estudos e planos e depois as coisas tendem a bater sempre nas mesmas estruturas de funcionamento, não é? Que tiveste a falar há bocado, não é? Esses modelos de concentração de poder e de riqueza e tudo mais. Portanto, acreditava e eu acho que isso pode motivar muito mais as pessoas. Ou seja, do que eu vejo aqui dos grupos que nós vamos trabalhando, é muito mais, é muito mais importante criar esse espírito de participação e as pessoas começarem a encontrar e desenvolver projetos próprios e encontrar soluções próprias do que estar à espera que uma entidade acima venha resolver, porque isso é uma negação da própria participação, não é? Porque se eu ficar à espera que alguém venha resolver as minhas coisas, para que é que eu vou participar, não é? Há de ser a entidade que depois muda o governo, muda a Câmara, para que é que eu vou participar se esse meu esforço depois não tem Diogo, repercussão? eu ouvi esta forma de pensar. Ouvi esta forma de pensar. Quando tu partilhaste sobre o desafio, ouvi esta forma de pensar. Isto foi criado pela Câmara,
não é vinculativo, é para seguir orientações. Tenho medo que as pessoas não queiram participar porque não seja vinculativo. Portanto, a forma de pensar foi: a Câmara pensou isto e isto é para a Câmara. Isto é uma coisa para a Câmara. O que é que mudava se em vez de ser para a Câmara, fosse para nós? Não, isto não é para a Câmara. Até foi a Câmara que começou, mas isto é para nós, isto é para as pessoas e para a população deste Conselho. Nós vamos fazer isto por nós, não para pela Câmara, por nós. E depois de estar feito, nós vamos informar a Câmara, nós vamos informar as freguesias, nós vamos informar as associações culturais, nós vamos informar as empresas da região, nós vamos informar toda a gente que foi isto que foi feito e é isto que nós queremos. O que é que mudava se o pensamento, em vez de ser a Câmara é que pensou, é para a Câmara, se isto não é vinculativo, eu não vou participar, se isto for uma coisa que é para nós, é para o Conselho, é para as populações aqui desta região, é para apelar, para trazer a nossa vontade para cima da mesa e depois nós é que vamos espalhar isto pelas diferentes instituições da região. O que é que mudava? Que tipo de jogo é que a gente estava a jogar se fizesse esse shift no pensar? Não, eu acho que mudava para muita gente, não é? Não muda para mim porque eu na realidade não duvido da motivação da Câmara. Eu acho que o Presidente da Câmara eu sinto genuinamente interessado, pelo menos, em dar esse espaço de participação e, e ouvir as pessoas para orientar. Eu também sinto que este desenhar deste plano tem uma importância de desenhar uma direção, não é? Aquela ideia da vocação do território, da direção que queremos todos, e tendo todos todos temos visões um bocadinho diferentes, mas se houver uma direção comum em que todos possamos unir isso, esse caminho depois pode se tornar muito mais produtivo e fácil. Um, Claro que há muita gente que não participa por esse tipo de confronto. Ou seja, o facto disto estar centralizado na Câmara cria logo à partida esse jogo de poder e de interesse um, e se passasse a ser uma coisa que as pessoas sentissem, não, isto é para nós, isto é algo que nós estamos... E é o que eu sinto. Eu sinto mais nesse aspecto. Eu sinto, apesar disto ter nascido assim, eu sinto que isto pode ter um potencial para o território e para as comunidades importante. E por isso sinto que é uma coisa que vai ser importante para nós. Mas há muitas pessoas que não participam por sentirem esse aspecto de centralização, não é? Na Câmara, isto ter sido lançado pela Câmara. Não sei como é que isso Ou pode seja, alterar, não Diogo, é? repara, ou seja, a primeira forma de pensar leva mais para o tipo de jogo um perder, ganhar, ou para o tipo de jogo 2 ganhar, ganhar. Win-win, não é? Enquanto a segunda forma de pensar quase automaticamente leva para o ganhar acontecendo. Claro, claro. As pessoas Então, ficam implicadas no processo, estão motivadas e estão a construir, não é? Uma coisa isso, evolutiva. isso. Nós tivemos, eu e o Gil, um programa de ativação, temos um programa de ativação biorregional. Não sei se te chegou até ti, Diogo, se tu chegaste a ter essa informação. E um dos grandes outputs desse programa, que é um programa de 3 meses, capacitação de 3 meses, é lançar este tipo de trabalho. É iniciar a lançar este tipo de trabalho, desenvolver um plano estratégico para a região, feito com os agentes, com os game world builders da região, um, no nosso caso, era até 2050, portanto, com um horizonte maior, com um horizonte de 30 anos, pelo menos 30 anos. E é exatamente isto. O grande driver, e por isso foi desenhado o programa, era para shiftar vários destes mapas. Shiftar o mapa do Conselho, portanto, da parte administrativa para o território, para ir para a biorregião. Shiftar o mapa que tem que vir da autoridade central, de uma Câmara ou de uma CCDR, para passar para os agentes do território e para as pessoas que lá vivem e que lá estão. Shiftar desta maneira de pensar que alguém vai fazer por mim, para nós vamos iniciar este processo. E sim, as instituições fazem parte, elas não desapareceram, mas são as pessoas que estão dentro dos game worlds e são as pessoas que podem alterar os game worlds. Portanto, era muito essa a intenção. Portanto, grato, Diogo, por desta forma estares a trazer informação do terreno para isto. A pergunta que quero fazer é a seguinte: é quando tu dizes vou para as 13 freguesias, estou a sair da Câmara e para as 13 freguesias, tu sabes quantas aldeias tem o Conselho?
Eu não sei de cor. Mas é o quê? Estamos a falar de 100, 150, 50? Pois, não sei se são aldeias, qual é que é a designação própria. Não, mas não são, não são tantas. Aqui, por exemplo, eu aqui, aqui nas minhas nas três freguesias de trabalho sei mais ou menos, e não são muito mais do que as próprias aldeias sedes de freguesia, não é? Dirás que três aldeias por cada freguesia. Das três freguesias, estas do interior, sim, têm menos povoamentos. As do litoral é mais, 50 aldeias, não 50 consigo aldeias, dizer tão fácil. sim, Sim. 50 aldeias mais ou menos, entre 50 e Mas 60. há essa, agora que falas nisso, por acaso há essa, é interessante porque o Samuel frisou isso, não é? Porque muitas vezes o que se passa em Vila Nova de Mil Fontes, neste envolvimento da freguesia, é difícil, deveria ser mais envolver esses grupos comunitários, que pode ser uma outra aldeia dentro da Isso. freguesia maior, não é? Porque os Nota como interesses já depois são mudou o diferentes. pensamento, nota como de Claro. repente esta pergunta de sair da região administrativa, porque a gente tem estado a falar de administração, câmaras e freguesias, não é? Como de repente eu vou para o território e falo de aldeias, o número já não é igual, já não são 13, se calhar já são 50 ou 100. Eu estou mais próximo das pessoas e começa a Uhum. aparecer esta problemática do território da especificidade de cada parte do território. Então, a pergunta seguinte que queria te fazer é um pouco esta, Diogo, que entidades, lista-me assim, sem grande ordem, mas que entidades é que tu vês que são importantes para levar esta ação de participação a cada uma das pontas, a cada parte do território? Dá-me exemplos, não tens que listar todas, mas dá-me exemplos. Assim, em free float, em livre, sem grande Sim, estrutura. eu acho que dentro das freguesias, para além das institucionais, não é? Porque acabam por ser muitas vezes esses polos de ligação. Há as associações, que na base são elas que tentam criar esses dinamismos dentro das aldeias ou criar, e que juntam as pessoas, portanto, tem que ser entidades que de alguma forma façam essa agregação, não é? Para ter uma capacidade até de comunicação e de difusão. E de facto, não é que potencialmente podem não existir em todas as freguesias, mas existem sempre associações com as juntas de freguesia que também têm um papel muito de suporte das comunidades, não é? As juntas de freguesia fazem muito trabalho de relação com as comunidades a este nível, não é? Acho que são assim as chaves. As- Ok. As E quando falo das associações, associações culturais, as associações de desenvolvimento, ambientais, quer dizer, há assim uma série de associações. isso. Não E existe. as empresas, vês como importantes aqui, as empresas que atuam no Conselho? Eu vejo muito importante, apesar de não estarem representadas no fórum, e isso eu acho que é uma das maiores fragilidades, para já. Se bem que tentam sempre levar isto um patamar de individual, não é? Uma participação individual. Mas se bem que eu acho que não há aqui, é difícil fazer uma divisão, porque as empresas fazem parte da estrutura. Qual é o tipo de jogo que o Fórum está a ter com as empresas? É um perder-ganhar? É um ganhar-ganhar? É um ganhar acontecendo? Qual é o tipo de jogo? Eu acho que não há jogo, que é o mais dramático aqui. Eu acho que não há, de facto, houve um abrir do fórum à comunidade em geral e provavelmente nas primeiras nos primeiros encontros houve pessoas de empresas, não estavam lá representadas pela empresa, mas pessoas de empresas que lá estiveram, mas que depois foram afastando. Neste esforço com as juntas de freguesia, eu acho que é importante, não é? Deixa-me perceber quem é que são as empresas. Bem, aqui no nosso caso aqui do interior, se é que não há empresas, não está muito longe da realidade, não é? Não se vê, não há, para além de empresas agrícolas, de individuais, de proprietários, não há uma estrutura empresarial. Há Ok. provavelmente mais no litoral, mas Eu, não aqui. eu fui progressivamente saindo do framework, da distinção dos três jogos para entrar na seguinte, para entrar. E a seguinte também foi uma que nós usamos quando fizemos a primeira contigo, a primeira sessão de resourcing contigo, que foi a dos nested system, dos sistemas aninhados. E portanto eu já estava a entrar com as perguntas que estava a fazer, estava a entrar nesse contexto, portanto, Sim, eu dos percebi. sistemas aninhados, não é?
Então está aqui, não sei se conseguimos ver bem, deixa lá ver se eu amplio um pouco. Portanto, esta ideia de que há um projeto, e aqui quer dizer logo um tema que é o projeto está logo no território. Não há essa coisa de um projeto não estar num território. Portanto, um projeto está num sítio. Se eu depois atuo ou não naquele sítio é outra conversa. Mas o projeto tem logo um território. Eu posso dizer assim, olha, o meu negócio é de venda online de produtos para yoga, ok? Onde é que tu estás? Ah, eu faço isso a partir de casa, ok. Então esse já é o teu território. Esse já é o teu território. A tua Uhum. casa, o sítio onde a tua casa está e o sítio onde a coisa acontece. Mas eu não sei onde é que estão os fornecedores e os clientes, eu não sei. Isso é outra conversa, já vamos mapear. Mas desde logo ele tem um território. Há um território onde ele está presente. E há um conjunto de interações que vão surgir por esse território. Não é? Portanto, quando se fala de um projeto, falamos sempre no seu território, no território onde ele está. E esse é o ponto de partida este é um framework que vem do desenvolvimento regenerativo e é o ponto de partida, o projeto no seu território. Depois esse projeto tem um conjunto de relações dinâmicas, estabelece um conjunto de relações dinâmicas com um conjunto de entidades, não é? E nós chamamos a isso o proximate whole, que continuamos a dizer que é território, continuamos a falar de território. Portanto, aquele que é o todo próximo, aquele que são o meu todo, com quem eu me relaciono, próximo. E do ponto de vista de território, nós podemos dizer, podemos imaginar isto. Portanto, eu posso estar a falar do game wall da minha família, por exemplo. Não é? Então, o game wall da minha família, neste momento, eu estou aqui num apartamento, em Alfragide, e esse é onde o meu projeto gravita. Depois eu vou expandido para relacionar-me com o meu proximate hall, com o meu todo próximo, e tem a escola onde os meus filhos andam, que está a 5 a 10 minutos a pé, tem a farmácia aqui ao lado. Portanto, este é um bairro que está rodeado por uma determinada via, e eu começo a descobrir onde é que está os limites deste território. Tenho a Nacional 117 num lado, tenho a C19 no outro. Portanto, começo a descobrir onde é que estão os limites naturais deste território, quais são as suas envolventes e como é que eu estou a interagir com estas diferentes partes. Eu vou fazer compras aqui a um supermercado que está numa zona comercial aqui próxima, portanto, que está perto de uma dessas vias. Então, isto começa, de repente começa o meu game world começa a interagir com este, eu começo a perceber as relações dinâmicas que há nesta zona do território e como eu me vou envolvendo. Não é? E depois há o todo grande. E o todo grande tem a ver com aquilo que nutre, aquilo que está a nutrir este Proximate Hall, este projeto. Neste caso, isto está numa zona de confluência entre o Conselho de Oeiras, o Conselho de Amadora e o Conselho de Lisboa. Estes três conselhos nutrem esta região onde eu estou. Quer dizer que os autocarros, por exemplo, que servem esta rede, são autocarros que podem ir por estas três vias. Há acessibilidades rápidas para o centro de Lisboa, quer com autocarros, quer de vias, ou para Amadora ou para Oeiras, em particular Carnaxide, que é aqui a da Oeiras mais próxima. Portanto, aqui uma rede, esta zona onde a minha família está, nutre isto, e eu uso isso, esse greater whole, esse todo maior, está a nutrir esta componente mais próxima de diferentes maneiras, aqui com bens, com serviços, com onde eu trabalho, onde estão os meus clientes, onde estão os médicos, onde estão os diferentes serviços que eu uso para o contexto da família. Então, eu consigo perceber este sistema através desta dinâmica. Okay? E esta é a forma como os game worlds estão uns dentro dos outros. Eles estão. Portanto, não há esta ideia de que o game world está sozinho. Ele está num território e está em interação com os outros. Mesmo naquele exemplo que eu estava a dar do negócio que é na internet, e eu de facto tenho um proximate hall que se calhar está todo ele mediado através da internet e nem é local. No entanto, eu para chegar ao meu game world, eu se calhar fui tomar café ali ao café do lado e quando não tomo, chego zangado, chego alterado, ou tive um problema de manhã com a família, que é um outro game world que eu me estou a relacionar pelo facto
de eu estar aqui neste lugar e chego ao meu game wall. Portanto, há esta interação, pelo facto do meu game wall estar aqui neste território, mesmo que ele seja da internet, e de eu me relacionar com os meus vizinhos, com o café aqui ao lado, com a minha vizinha da frente, com a família vizinha à frente, o, uh, com a minha família, com a escola, tudo isso afeta a forma como eu estou a chegar a este game wall que está mais desenraizado, que não está tão assente num território que está digital. Não é? Portanto, esta ideia que nós estamos, os nossos sistemas estão embebidos uns nos outros, estão nested uns com os outros, estão interligados, estão aninhados uns nos outros. Não é? Portanto, quais são os nested systems que aqui está? E então havia já a pergunta que eu te estava a fazer aqui, Diogo, que é, uma coisa é pensar o território estar a partir das entidades que são administrativas, como é a Câmara, como é as juntas de freguesia, e outra é pensar o território onde as pessoas estão, nas aldeias, nos bairros, não é? E quando eu olho para aqui eu posso ver o projeto Fórum, e depois o meu proximate hall ser as juntas de freguesia, e ser a Câmara, e ser não sei o quê, ou não, ok, o meu projeto é o Fórum, de facto, mas o meu proximate hall são as aldeias e as associações que estão em cada aldeia. Ou são as empresas que estão em cada freguesia ou em cada aldeia. Não é? Como é que muda isto? Como é que muda esta dinâmica do meu sistema, neste caso do teu projeto, do teu game wall, vendo por esta perspectiva? E nesse caso, qual é o Greater Hall? O Greater Hall é o quê? São as entidades-chave do Conselho, como por exemplo a Câmara, como por exemplo as grandes empresas, as grandes associações, ou o que for que haja em cada região, ou são os, a região, a biorregião onde eu estou envolvido, ou são a zona do Alentejo, não é? A região do Alentejo, aquela CCDR, que é regulada pela CCDR do Alentejo. Como é que é? Como é que tu vês isso? Como é que este fórum para o território está nested, está aninhado no território? E quais são as diferentes maneiras de olhar para isso, Diogo? Como é que tu estás a conceber isso? Como é que este framework te É, ajuda nisso? não, é bastante interessante olhar essa perspectiva, porque de facto só o criares um pós-mental diferente muda também a perspectiva de todo o projeto, não é? Às vezes é interessante, porque na realidade isto surgiu potencialmente como Proximal sendo da Câmara, não é? Em que depois as outras coisas circulavam em volta nesta relação com o território, mas na realidade aquilo que se pretende, ou que eu acho que se pretende, é que o próximo ou passa a ser as aldeias, não é? Passa a ser os sítios onde as pessoas vivem. E é essa voz que se pretende, que pretende eh, ressonar, não é? Ressoar. Por isso, eu acho que potencialmente é exatamente essa transformação desse próximo atol pode dar logo aqui outra relevância ao fórum. Ou seja, passar a centrar o próximo atol no sítio onde as pessoas vivem, né, nessas comunidades. Porque agora, inicialmente, potencialmente, nasceu dessa centralização na Câmara, não é? Era uma iniciativa da Câmara para um plano da Câmara e então a Câmara depois tinha outros ciclos, não é? E está sempre o Greater Whole, né? Neste caso, e está tudo, tem tudo a ver com o município, não é? Portanto, claro que há questões do município que extravasam o município, não é? Em cada uma das temáticas, e isso depois são outras coisas que vêm dentro, mas o próprio fórum, este modelo de participação está circunscrito dentro do município. Estava de uma forma muito centralizada em Odmira, na Câmara, e depois se irradiava daí. E o que se pretende potencialmente agora nesta fase é transformar esse modelo num modelo centrado nas aldeias onde as pessoas estão. E é essa transformação que se pretende fazer. O que eu vejo como sendo assim, não é? Tem que ser mesmo uma mudança de. Eu não sei se ainda todos temos essa consciência, não é? Porque essa transposição para as aldeias
tem que se criar quase como se fossem outros fóruns dentro das aldeias e que potencialmente este organismo central deixa de ter tanta relevância e passa a ser dentro das aldeias que grande parte da energia vai surgir. E é importante que quem esteja a organizar, quem esteja neste processo, esteja também consciente dessa importância, não é? Dessa descentralização. Não pode ser só uma descentralização de fazer de conta, não é? Vamos fazer de conta que estamos a ouvir as pessoas e depois continuamos a manter este modelo centralizado. Para mim, só tem utilidade se de facto houver esse novo recentrar, que os proximate roles passem a ser de facto os sítios onde as pessoas vivem, que são as aldeias, não é? Que neste caso até é muito sobreposto à distribuição administrativa das freguesias, principalmente porque na maior parte das freguesias, a maior parte das pessoas vivem na aldeia sede da freguesia, onde está também a junta de freguesia, portanto há essa quase superposição de só as freguesias maiores do litoral é que têm várias aldeias com mais relevância e as próprias aldeias terem que ter também esse recentrar, não é? Grato, Diogo. E Só sobre essa, a única coisa que eu não te respondi é sobre esse papel das empresas e dessa distribuição de todo o tecido, não é? Acho que isto foi partiu do princípio que era um esforço muito individual, mas nestas construções eu acho que é importante unir as pessoas, mas unir também as instituições e as empresas, eh, e esses vários stakeholders, não é? As escolas, os centros de saúde, quer dizer, podem ter pessoas que as representam, mas é importante que de alguma forma que haja esse envolvimento para que as coisas estejam mais alinhadas. bem como as entidades que atuam no território, como bombeiros, a polícia ou a Sim, GNR, hum, as entidades que dão assistência às diferentes utilities, não é? À água, às eletricidades, às telecomunicações, portanto, que cuidam das infraestruturas, aquilo que é invisível, as estradas, portanto, aquilo que está invisível, não é? E a parte social, toda a parte social, que está vocacionada quer para os mais novos, quer para os mais velhos. Não é? Portanto, e a rede de emergência para situações de desemprego, de fome, portanto, toda essa estrutura, né, da rede social me parece também importante ser trazida para cá, como estar algures mapeada nestes sistemas aneados como parte integrante da vida deste sistema, não é? Diogo, eu fui notando aqui na nossa conversa que a distinção dos três tipos de jogos e o sistema aninhado, ter mudado aqui o shift dentro do sistema aninhado, está a mudar em ti, eu não sei, depois logo se vê de ti para fora, mas está a mudar o propósito deste Game World. Portanto, que provavelmente, não sei se a função mudou, se calhar a função continua a ser mais ou menos igual, mas claramente o being e a will está a mudar, não é? Está a mudar com estas distinções. Podes falar um pouco sobre isso? eu por acaso já tinha em mim já tinha esta outra estrutura. Ou seja, sempre achei que a forma de jogar e o alinhamento que deveria ser feita de outra forma, não é? Eu acho é que o tipo de jogo desse de compromisso poderá trazer maior consciência e clareza ao processo, não é? O estar consciente dessa forma de jogar pode ser relevante até para envolver outros. E esta forma do próximo atolo, eu acho que é uma forma também clara, também de expressar e de todas as pessoas verem da mesma forma, não é? Eu acho O que- que a grande dificuldade nestes casos é nesta construção, ou nesta co-construção que se está a fazer, temos todos a mesma estamos todos a ver a mesma coisa, não é? Ou estamos a ver diferentes perspectivas, mas ver a mesma realidade e não estamos a olhar para lados diferentes e depois tentamos chegar a consenso quando um está a olhar para o Sol ou está a olhar para a Lua, não é? Depois é difícil estarmos a descrever a mesma coisa quando
Temos aqui um Quando- minuto, eu vou interromper já o partilhar. Temos aqui um minuto para terminar a nossa hora, um minuto e tal. E a pergunta é como é que tu queres, o que é que está vivo em ti para tu operacionalizares estas insights que chegaram? Ou seja, eu também te sinto, e quero validar isso contigo, que há mais energia em ti. Qualquer coisa shiftou nesta sessão, eu quero validar se isso se corresponde àquilo que eu estou a sentir e como é que tu queres usar essa energia, esses insights que chegaram a ti para levares para o projeto, para levares para o Game World, para o Fórum para o Território. uma das coisas que sinto nestas questões do Fórum do Território é que muitas vezes necessitava de mais ferramentas ou ter este pensamento, ou ter este tipo de reflexão por trás, para poder ajudar dentro do fórum as pessoas a terem também este tipo de reflexão. Muitas vezes sinto alguma fragilidade da minha parte em expor estes contextos. Tento de alguma forma falar sobre isto, a questão do potencial, estas questões de centrar as ideias, tento passar esta informação, mas é importante, e por isso é que fico super grato desta nossa conversa, porque isto de facto ajuda-me na construção, depois deste grupo que está a realizar isto, também a centrar as pessoas e a tentar que elas também tenham outras perspectivas de ver a importância do que é o fórum. Um, e criar outras dinâmicas. E isso é muito útil. Eu acho que Diogo, tenho uma possibilidade para ti, queres ouvir? sim. A possibilidade é usar esta gravação e a outra gravação, a do Game World, portanto, as duas últimas, e ver com aquela comissão. Mais que não seja esta, mas as duas ver e parar, portanto, e fazerem as práticas que lá estão em conjunto, em grupos de dois, em grupos de três, e conversarem e fazer isso. O que pensas e sentes desta possibilidade? Não, por acaso estava a achar isso como uma possibilidade, ou seja, eu acho que é muito rico aquilo que nós vamos falando nestes ciclos. E isso não é pelo nosso esforço individual depois tentar transpirar isto depois para o nosso círculo aqui dentro das comunidades, isso. Mas muitas vezes, se não temos essa capacidade, pode ficar enfraquecido. E utilizar uma gravação destas é mais, ajuda as pessoas a compreenderem melhor os processos. Eu também ia-te perguntar isso, se vias isso como uma possibilidade, de poder pelo menos partilhar isto com outros. Tu vês, Isto achas que é uma coisa pode ser partilhado com partilhada? toda a gente, com toda a Pois. gente. Sim, é pública e é para ser partilhado. Eu vou já pôr no YouTube de seguida, portanto é Mas pública e para ser partilhado. como meta achas que porque é difícil, as pessoas já têm pouca disponibilidade, não é? É difícil eu estar a chamar uma sessão só para ouvirem esta sessão e trabalhar com elas essa sessão. Não sei se posso partilhar isto e alguns poderão estar mais interessados em, em ouvir. Mas eu acho que é Funciona das muito. duas maneiras, Diogo. Funciona tu mandares para as 10 pessoas ou que fazem parte do comitê e dizer, olha, está aqui, vejam, por favor, eu falei sobre o fórum, recomendo que vejam esta e a seguir aquela, e podes recomendar as duas e cada um vê no seu tempo, e estou disponível para responder a questões e afins. E podes a seguir a isso propor e faço uma proposta que a gente possa ouvir em conjunto e praticar em conjunto. Fazer aquilo que as sessões estão a dizer, aqueles exercícios, aquelas práticas que lá estão, aqueles experimentos, fazermos em conjunto. Estão disponíveis para isso? Juntamos, por exemplo, no sábado de manhã e fazemos uma, fazemos duas, estão aqui, são 2 horas sensivelmente, vocês numa manhã conseguem fazer estas práticas todas. Okay? E Sim, até podem começar com esta, podem começar com esta aqui e depois terminarem com a do Game World e a do Will Being in Function, porque assim já escrevem um Will Being in Function que está alinhado com este sentir, com este fluxo, não é? Com este shiftar. Se as pessoas já tiverem visto, depois praticarem, funciona. Pode funcionar as duas, ou só uma, ou em complemento vocês encontrarem-se e fazerem através disto, da gravação, parta, sim, não é? Portanto, eu fiz, eu traduzi a distinção e a gente parou. E depois fizemos um exercício os dois, fizemos prática os dois, certo? E depois voltei a introduzir outra e voltamos a fazer prática. Então a mesma coisa faz, introduz, para, fazemos a prática. Depois fazemos play, fazemos a prática e a dar sempre assim. uhum. Muito bem, Diogo, Marco, estou. fantástico, sempre estas tuas partilhas e sempre muito generosa da tua parte, querias fazer isto. Eu acho que
Se calhar ainda não existe esta noção generalizada, mas eu sinto como super importante. É o que diziam na última conversa. De facto, não somos assim tantos, não é? E esta rede de suporte que vocês encontraram aqui e ao que estão a dar o vosso tempo aqui, acho que é super relevante. Acho que portanto, dá-me imenso apoio e sinto imenso apoio, de facto. Grato, Diogo. E Fantástico. usa, por Obrigado. favor, usa as gravações, usa estes frameworks, leva para onde fizer sentido para a tua ação no território. E a todos aqueles que nos estão a ver, quero dizer, usem isto nos vossos game worlds, seja na vossa relação, no game world que estão a criar, na ecoaldeia, no centro de retiros, não interessa qual é o vosso game world, usem, pratiquem isto. E pratiquem com pessoas que estejam à vossa volta a fazer outros game worlds. E façam-nos chegar, digam-nos a nós como é que foi, como é que está a ser isso. Gravem um vídeo, mandem uma mensagem e vamos pôr esta coisa a conversar uns com os outros. E usem isto nos vossos projetos, como estava aqui a dar como possibilidade ao Diogo. Portanto, por favor, usem isto para podermos levar a nossa ação ser cada vez mais consequente e em direção ao tipo de cultura que cada um de nós quer viver. Portanto, grato, Diogo. Vou desligar, vou terminar a Obrigado, Marcos. gravação agora. Sim, boa.